Clique agora para ver como o amor pode superar qualquer barreira e como a coragem de ser quem você realmente é pode transformar sua vida. Não perca, venha se emocionar e se conectar com essa jornada incrível. Vamos viver o amor sem medo, juntas. Era uma noite como qualquer outra, mas algo naqueles minutos de espera no café me fez sentir que tudo estava prestes a mudar. Eu olhava para a porta, esperando que ela aparecesse. Não sabia o que esperar, nem o que poderia acontecer, mas eu sabia que de alguma forma tudo seria diferente. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e vivo em São Paulo. Trabalhei a vida inteira em um escritório de design, sempre rodeada por gráficos, pixels e prazos apertados. Não sou uma pessoa que se envolve facilmente, na verdade, sou a típica mulher que prefere a solidão do que se expor a sentimentos. Mas algo dentro de mim me empurrava para um caminho novo. Eu já tinha ouvido falar de Rafaela, mas nunca imaginaria que ela seria a chave para o meu próprio recomeço. Rafaela é dona de um café no centro da cidade, um lugar simples, mas com uma energia única que fazia as pessoas se sentirem em casa. Nunca tive coragem de entrar, mas, de alguma forma, o destino fez com que nos cruzássemos. A primeira vez que olhei para ela, estava servindo um cappuccino, e ao levantar a cabeça, nossos olhos se encontraram. Era como se o tempo tivesse parado por um segundo. Eu não sabia o que significava aquele olhar, mas sabia que eu não conseguiria esquecer. Naquele momento, o meu coração acelerou. Aquela mulher, com seu sorriso tranquilo e o olhar profundo, parecia conhecer cada pedaço da minha alma. Eu sabia que esse encontro seria diferente de tudo que eu já vivi. Como poderia saber de imediato? Talvez a resposta estivesse em sua energia, algo que transbordava e parecia fazer meu mundo virar de cabeça para baixo. De repente, ela apareceu. Caminhou até a mesa onde eu estava, como se já soubesse que eu a estava esperando. Seu sorriso era suave, mas de alguma forma desafiador, como se dissesse sem palavras: "Você não sabe o que está prestes a acontecer." Ela sentou-se. O cheiro do café parecia preencher o ar, e por alguns minutos, nenhum de nós falou. A tensão estava no ar. O silêncio, de alguma forma, falava, mais do que qualquer palavra. Ela quebrou o silêncio com uma pergunta simples. "Você sempre se esquece de se permitir?" Não sabia o que responder de imediato. Então, fiz o que qualquer pessoa faria em uma situação desconfortável. Sorri. Mas o sorriso dela, cheio de mistério, me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre mim mesma. Então, enquanto o café esquentava a conversa, eu sabia que não estava apenas ali para tomar uma bebida quente. Eu estava ali para encontrar algo que nem eu mesma sabia que estava perdido. E com um simples olhar, ela me fez perceber que minha vida, até então, estava esperando por um momento como aquele. A conversa foi fluindo, mas algo em meu peito me dizia que essa tranquilidade não seria suficiente. O que parecia ser apenas um encontro casual estava se tornando algo mais complexo, algo que eu não sabia como lidar. Rafaela e eu compartilhamos histórias, risos e um silêncio confortável. Mas em algum ponto, o peso de suas palavras se intensificou e meu coração começou a bater mais rápido. Naquele dia, algo em mim começou a se soltar. Eu sempre fui uma mulher racional, com os pés no chão. Tudo sempre tinha uma explicação lógica, uma justificativa que me mantinha distante do que eu realmente sentia. Mas algo nela me fazia questionar essa segurança, como se ela fosse uma força desconhecida que me atraía e me desconcertava ao mesmo tempo. No dia seguinte, Rafaela me enviou uma mensagem simples. "Espero que tenha gostado do café. Se quiser voltar, estarei por lá. Eu deveria ter ignorado, como fiz tantas outras vezes. Mas, em vez disso, fui impulsiva. Sem saber ao certo o que estava buscando, me peguei voltando para o café no dia seguinte. Eu estava fugindo de algo dentro de mim, ou melhor, estava fugindo da minha própria indecisão. Rafaela estava lá, como se fosse um destino. Ao me ver entrar, ela levantou o olhar e sorriu, como se já soubesse que eu voltaria. Não precisei de palavras.
Ela me mostrou uma confiança silenciosa, como se soubesse o que se passava dentro de mim. E de alguma forma, ela sabia como me fazer sentir que eu poderia ser quem eu realmente sou. Era desconcertante, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se sentia em casa. Mas havia algo em Rafaela que eu não entendia, algo que me deixava alerta. Ela tinha o poder de me desarmar, de me fazer questionar minhas certezas. Conversávamos sobre trivialidades, mas eu sabia que não estávamos apenas compartilhando palavras. Havia algo mais profundo ali, um olhar que trocávamos em silêncio, um desejo inconfesso que fazia meu corpo se tensionar. Foi nessa troca de olhares que comecei a perceber que o que eu sentia por ela era mais do que simples atração. Algo estava se formando entre nós, algo que não poderia ser ignorado. Eu não sabia o que fazer com esses sentimentos, mas era impossível ignorá-los. Cada encontro parecia ser um passo mais fundo em um abismo que eu não sabia se estava pronta para encarar. Naquela tarde, enquanto ela me servia mais uma xícara de café, a tensão foi palpável. Rafaela me olhou de uma maneira diferente, como se estivesse esperando algo de mim, algo que eu ainda não sabia oferecer. Eu poderia sentir que algo estava prestes a mudar entre nós, mas o medo começou a tomar conta de mim. E quando ela disse, sem mais nem menos, "Você sente isso, não sente?" O mundo ao meu redor ficou em silêncio. O ar parecia mais pesado, e a resposta parecia se formar dentro de mim. Mas eu não sabia se estava pronta para dizê-la em voz alta. O que era esse isso? Um sentimento de atração? Um desejo reprimido? Ou algo muito maior? A virada estava mais próxima do que eu imaginava. O medo e a dúvida começaram a tomar conta do meu peito. Eu sabia que, se não fizesse nada, perderia a chance de algo realmente especial. Mas, ao mesmo tempo, o risco parecia grande demais. O peso da pergunta que Rafaela me fez ainda ecoava em minha mente. "Você sente isso, não sente?" Ela havia quebrado uma barreira invisível que existia entre nós. Agora, mais do que nunca, eu sabia que não poderia mais fugir do que estava acontecendo. Eu precisava escolher entre a certeza do que sempre fui e a incerteza de algo novo, algo arriscado e ao mesmo tempo irresistível. Eu passei a noite toda em claro, revirando os pensamentos. O medo me consumia, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava enfrentar isso. Talvez fosse o medo do que me era desconhecido, ou talvez fosse a certeza de que essa nova fase da minha vida me transformaria de uma forma que eu não poderia controlar. O que quer que fosse, eu não poderia voltar atrás. Decidi vê-la no dia seguinte. Não queria mais fugir. Eu sabia que o que sentia por Rafaela não era simples atração. Era algo mais profundo. Algo que me fazia sentir viva de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. E ao mesmo tempo, o medo de me entregar ao desconhecido me paralisava. Eu tinha medo de que, ao me entregar a essa nova realidade, perdesse algo em mim mesma, algo que eu ainda não entendia. Quando cheguei ao café, Rafaela já estava lá, com aquele sorriso tranquilo que eu conhecia tão bem. Ela não precisava dizer nada. Seus olhos falavam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ela sabia exatamente o que eu estava sentindo, e isso me desconcertava ainda mais. Ela me esperava, como se já soubesse que eu viria em busca de respostas. Nos sentamos, mas a conversa logo tomou um rumo inesperado. Eu já não sabia mais o que estava acontecendo entre nós, mas não importava. Eu queria viver o momento. E naquele momento, enquanto nossos olhares se cruzavam, o mundo ao redor parecia desaparecer. Havia apenas nós duas. O medo ainda estava lá, mas algo dentro de mim dizia que eu estava no caminho certo. E foi quando ela tomou minha mão com um gesto suave, mas firme, que algo dentro de mim finalmente se quebrou. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele instante, eu soube que precisava seguir o que sentia. Eu queria estar com Rafaela, queria descobrir o que significava estar ao lado dela, mesmo que isso significasse mergulhar em um mar de incertezas. Rafaela olhou nos meus olhos,
e, sem dizer uma palavra, se aproximou lentamente. Eu fechei os olhos, sentindo a tensão no ar, e quando seus lábios tocaram os meus pela primeira vez, algo mudou. Não era apenas um beijo. Era um novo começo. Eu senti uma explosão de emoções. Uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Como se, finalmente, eu estivesse me libertando de todas as amarras que me mantinham presa a uma vida sem cor. Sem vida. Eu sabia que ainda havia desafios pela frente, mas naquele momento eu estava disposta a enfrentá-los. Eu tinha passado tanto tempo negando a mim mesma o que eu realmente sentia. E agora, finalmente, estava pronta para viver esse amor. Não importava o que o mundo pensasse ou o que os outros esperassem de mim. Eu estava viva, e esse amor me fazia sentir mais inteira do que eu jamais imaginei ser possível. A vida parecia estar mais clara depois daquele beijo. Não foi apenas um gesto físico, foi uma libertação. A cada encontro, a cada palavra trocada com Rafaela, eu me sentia mais forte, mais segura de mim mesma. O que parecia ser um simples medo, um obstáculo intransponível, agora se revelava como uma lição de coragem. A verdadeira batalha nunca foi contra o que os outros pensavam de nós, mas contra os meus próprios medos e inseguranças. Nós passamos a nos encontrar com mais frequência, e a intensidade de nossos sentimentos só crescia. A cada conversa, a cada toque, tudo parecia ter mais significado. Mas à medida que nossa relação se intensificava, minha vida também se tornava mais difícil de administrar. As pessoas começaram a perceber que algo havia mudado em mim. Eu não era mais a mesma, e isso deixava alguns desconfortáveis. O medo de ser julgada ainda persistia. Eu sabia que a nossa relação não seria aceita por todos, mas o que realmente me desafiava era a ideia de lidar com os próprios julgamentos internos. E a cada vez que me via refletindo sobre as opiniões alheias, me via mais forte. A verdadeira força não vinha da aceitação externa, mas de como eu me aceitava. O amor que eu sentia por Rafaela não era algo que eu deveria esconder, mas algo que eu deveria orgulhar-me de viver. Foi quando as primeiras palavras de crítica começaram a surgir, que eu me vi na encruzilhada. Alguns amigos, pessoas próximas, começaram a questionar nossas escolhas, a levantar dúvidas sobre o futuro. Eles não entendiam a profundidade do que estávamos construindo, nem o que sentíamos. Mas o que eu entendia era que eu tinha que ser fiel ao meu coração, a verdade que Rafaela e eu compartilhávamos. Eu sabia que o amor que tínhamos não era perfeito, mas estava além de qualquer expectativa que alguém pudesse ter sobre como ele deveria ser. E quando os desafios externos começaram a aumentar, fui tomada por um sentimento de revanche emocional. Era como se o universo estivesse testando nossa união, nossa força. Cada crítica, cada olhar desconfortável, só reforçava a nossa decisão de seguir juntas. Eu não queria mais esconder. Não queria mais viver com medo. Eu tinha que mostrar ao mundo que o amor é capaz de tudo. Ele não se enquadra em padrões. Ele se liberta. E foi assim que decidimos dar o próximo passo, sem pedir permissão, sem olhar para trás. Nosso relacionamento não deveria ser definido por ninguém. E se alguém não fosse capaz de aceitar a nossa verdade, então era melhor seguir em frente sem aquele peso. Quando finalmente decidi falar, com minha família, percebi que eu não estava mais com medo. Eu sabia que, se minha mãe ou meu pai não aceitassem, eu teria a Rafaela ao meu lado. Eu não estava mais sozinha, e isso me dava forças. A reação deles não foi a que eu esperava, mas o fato de eu ter tido coragem de ser verdadeira comigo mesma já foi uma vitória. Eu sabia que, com o tempo, as coisas se ajustariam. E mais importante ainda, eu sabia que a minha felicidade não dependia da aprovação deles, mas da minha capacidade de me amar e viver esse amor de maneira plena. Nosso amor não era algo a ser escondido, era algo a ser celebrado. Eu estava pronta para viver essa história sem arrependimentos, sem dúvidas. A vida que eu sempre quis, finalmente, estava diante de mim. E se eu pudesse dar um conselho a alguém em uma situação como a minha, seria: nunca esconda o que é real. Nunca esconda quem você realmente é. O amor é sua maior força. E ele deve ser vivido sem medo, sem vergonha,
Ao fazer isso, você se libertará de um fardo invisível e descobrirá a verdadeira felicidade.